Oi, gente, eu queria falar hoje sobre um tema que é muito caro para mim e para o nosso país como um todo, que é a inclusão, diversidade e diminuir as desigualdades. Eu queria primeiro colocar alguns dados que eu acho muito importantes para a nossa discussão, né? Porque sempre eu venho aqui, converso com vocês, mas eu quero muito que a gente tenha discussões. O Brasil é um dos 10 países mais desiguais do planeta. E quando a gente fala de desigualdade, a gente fala do seguinte, que nós temos uma pequena quantidade de pessoas, muito pequena aqui no Brasil, que são extremamente ricas e milhões de pessoas que são extremamente pobres, ou seja, que não têm acesso ao mínimo de dignidade. Então, isso é um problema gigantesco. Fora isso, nós temos no Brasil 13 milhões e meio de pessoas que vivem em favelas, nós temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto e água potável, enfim. Os dados estão aí, estão disponíveis, não são dados tirados da minha cabeça, são dados absolutamente reais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, não dá pra gente se conformar com essa realidade. E o que poderia transformar essa realidade? Poderia transformar essa realidade educação, 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 e eu poderia falar infinitamente aqui sobre educação, que é no que eu acredito que fará a transformação de verdade. Porém, a educação é um processo de longo prazo, que nós já deveríamos estar trabalhando há bastante tempo, precisamos trabalhar há bastante tempo. Mas, paralelo a trabalhar a educação, a gente precisa ajudar quem, infelizmente, não teve as mesmas oportunidades, quem não teve as mesmas condições. Né? Porque se nós estamos num dos países mais desiguais do planeta, as pessoas não tiveram as mesmas condições. E aí você pode adicionar a isso o racismo, que é uma questão muito forte, muito presente, muito triste, que a gente tem aqui no nosso país e que nós começamos a falar de forma aberta de um tempo para cá, mas é fundamental que a gente coloque essa questão na história, porque a desigualdade também tem a ver com racismo. Né? Então é muito importante falar disso. E aí, enquanto a gente não consegue, né, resolver de forma imediata, porque a educação não se resolve no curtíssimo prazo, se resolve no médio e longo prazo, mas é necessário começar a fazer, porque se a gente não fizer, a gente vai sempre perpetuar esse ciclo de que a gente não consegue melhorar a educação, a gente não dá oportunidade, as pessoas continuam passando por dificuldade e a gente vai continuar nesse ciclo terrível. Como é que você ajuda a diminuir desigualdade? Dando condições para as pessoas que não tiveram acesso e condição. Então, isso é muito importante. Programas de renda básica são fundamentais. Vocês viram agora, durante a pandemia, a quantidade de pessoas que pediu os R$ 600. Gente, R$ 600 para as pessoas sobreviverem. Então, quando a gente olha para um número desse, a gente entende de verdade o quanto é triste, doído e dolorido a desigualdade no nosso país. Acho que foram mais de 40 milhões de pessoas. A pandemia não foi ela que trouxe a pobreza para o Brasil. A pandemia ela só acentuou essas informações e ela só mostrou, expôs a pobreza. Então, acho que é muito importante a gente não fingir que as coisas estão bem. As coisas não estão bem. A gente precisa agir. A gente tem muita dificuldade, nós como brasileiros, eu me incluo nessa, a gente tem muita dificuldade de agir, a gente fica com medo de agir, e agir, o que eu digo para vocês que é agir? Então, vamos lá, renda básica para melhorar a situação da população, trabalhar a educação no médio e longo prazo, trabalhar assim a melhorar as condições das pessoas que não têm acesso à alimentação básica, gente. Como é que a pessoa pode pensar em qualquer outra coisa se ela não tem o que comer na mesa? Então é muito importante a gente falar disso. E por que eu coloco o tema diversidade no meio da história? Porque estudos mostram mundialmente, não é só do Brasil, mundialmente, que se a gente trabalhar e investir em melhorar a situação de vida com foco nas mulheres, a gente melhora esse impacto, a gente melhora essas condições. As mulheres normalmente têm uma visão mais colaborativa, têm uma visão mais humana, investem em melhorar a educação dos filhos, no bem-estar da família. Por isso que boa parte dos programas sociais tem como foco, né, ajudar as mulheres para que elas consigam organizar as suas vidas. Então é muito importante a gente falar sobre isso, a gente não deixar de falar,
porque quando eu falo mulheres em todo o aspecto de mulheres, em toda a pluralidade. Então eu falo de mulheres de origens humildes, como a minha, eu falo sobre mulheres negras, eu falo sobre mulheres trans, eu falo sobre mulheres mais velhas, mulheres mais maduras, sobre todas as mulheres. A gente não pode achar que falar de mulheres é mulheres brancas de classe média, a gente tem que falar de todas. Então é muito importante a gente falar de inclusão e diversidade, de diminuir desigualdades, olhando para o aspecto das mulheres e pensando em como ajudar essas mulheres para que através delas, a gente consiga fazer uma transformação social. Esse é um começo de conversa, mas eu espero que a gente possa falar sobre isso sempre e falar sobre isso com bastante clareza, com bastante discussão. Eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito na troca, então acho que isso é fundamental.